Banco Nacional de Angola, certo? É o órgão responsável pela criação, gestão e circulação desta moeda. E é este órgão que nos fez acreditar que esse papel serve para pagar por bens, produtos e serviços, dali que é chamado de moeda fiduciária. Fiduciária porque é apoiado numa confiança, ou seja, gerar em nós confiança de que se você fazer algum serviço, deve pagar não mais com areia, não serve. Pedra, não serve. Sal, não serve. Imagina fazer algum serviço e pagar com sal hoje. Você vai dizer o quê? Estás a usar com a minha cara. Pancada. Você vai querer lutar. Então, este dinheiro que está aqui, para ser considerado dinheiro, precisa responder essas três características. E o Estado, por meio dos órgãos competentes, é o responsável pela criação, gestão e circulação. Por isso não falsifica, faz favor. Obrigado. Pastor, vamos ali, Pastor Pedro, demos um ponto a conversar nesse momento sobre o poder. Bem, penso que a definição do dinheiro foi muito bem apresentada pelos olhos de Deus aqui presentes. Porém, eu gostava de acrescentar naquilo que o pastor disse sobre as características que o dinheiro precisa respeitar para ser dinheiro. São duas, na verdade, né? Para além de ser a ferramenta ou o meio de troca, vamos seguir isso aqui, também é um meio de poder e de responsabilidade, né? Criado para que finalidade? Para criar relações e também para criar sobrevivência. Quando é que isso ocorreu? Quando é que isso aconteceu? Isso, na verdade, aconteceu quando o escambo ou a permuta, não é, de troca de mercadorias, foi se tornando insuficiente. Daí houve a necessidade de transitar para moedas, não é, antes de forma metálica, passamos para os formatos de papéis e agora no formato digital. Portanto, este é o dinheiro, para além de ser um meio de troca, é meio de poder e de responsabilidade. Também pegando o que o apóstolo disse relativamente a que o dinheiro Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é? Amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Portanto, a Bíblia foi muito bem clara e faz menção disso, que amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Algo que a Bíblia faz menção é sobre a semente. Para termos a raiz, precisaríamos de ter semente. Então, eu creio que neste fórum, neste workshop, vamos descobrir qual é essa semente que transita para a raiz e que desencadeia no mal do dinheiro. Obrigado. Obrigado. Quero dar um pequeno conselho aos companheiros. Olha, de facto, está sendo muita informação boa que se calhar dentro das nossas igrejas nos tem passado. O meu conselho é: procura escrever cada ponto que está sendo esmiuçado aqui neste lugar. Porque pode-se dar o caso que hoje, se calhar, é a única oportunidade de estar num workshop como este aberto, porque acredito que os outros workshops paga-se. E nós fizemos isso para mesmo dar a graça dos nossos irmãos em Cristo Jesus prosperarem de uma maneira diferente, por isso que é de graça. Amém? Então passa, nota mesmo, seja humilde, é normal, ninguém vai tirar teu nome. Vai continuar sempre a ser o João, Antônia, Joaquina, ninguém vai tirar, amém? Estamos aqui para aprender. Pastor Vitor Damas, quero começar por si. Quem eu sou sem dinheiro e quem me torno quando tenho dinheiro? Quem eu sou quando tenho dinheiro? Quem eu sou sem dinheiro? Quem eu sou sem dinheiro? E quem me torno quando eu tenho dinheiro? Quem me torno quando eu tenho? Mas é uma pergunta muito provocante, não? Quem eu sou sem dinheiro? Quem eu sou quando... Eu vou retomar essa pergunta para você. Quem você é quando não tem dinheiro? Quando sem dinheiro? Humilde, né? Obrigado. Não foi sincero. Alguém mais pode falar? Não é um workshop aberto e nós estamos prontos. A moldura toda na sala em volta é feita de jovens. E jovem é sinônimo de energia, né? É sinônimo de movimento, vivacidade. Então,
Quem você é sem dinheiro? Quem eu sou sem dinheiro? E quem eu me torno quando tenho dinheiro? Pronto. Começaria por dizer que o dinheiro, sendo uma moeda de troca, que serve para pagar por bens, produtos e serviços, não deve de forma nenhuma, ditar, vou usar essa expressão, essa colocação, não deve de forma nenhuma ditar a minha personalidade sem ou com. Será que estamos juntos? Quem eu sou quando eu tenho ou quando eu não tenho dinheiro? Algumas pessoas permitem com que o dinheiro refaça a sua personalidade. Atuam em outras vezes com uma outra personalidade quando não têm dinheiro, e quando têm dinheiro numa outra veste, né? Dupla personalidade por conta do dinheiro. Pessoas que sem dinheiro são humildes, como disse o homem de Deus, e tornam-se arrogantes após adquirirem o dinheiro. Eu penso que isso é uma questão de nos conhecer ao nível das Escrituras. Agora entrando para as Escrituras, porque quem me define não é o dinheiro e nem deve ser o dinheiro. Amém? A palavra de Deus é quem me define. Eu devo ser, a minha personalidade deve ser construída com base na palavra de Deus e não com base no ter e não ter. Será que estamos juntos? Será que estamos juntos? Vou repetir, a nossa personalidade deve ser construída com base na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz ao meu respeito? E não deve ser construída com base no ter e não ter. Amém? Até aqui a minha colocação. Já posicionou agora, pastor? Estavas bem lá. Não quero continuar mais. Quero dar a oportunidade aos colegas de falar. Pastor Pedro Teca, deixa. Chegou a tua vez. Você está sempre lá, pastor? Quem eu sou quando tenho dinheiro, quando não tenho dinheiro. E quem me torna quando tenho dinheiro? Bem, na verdade, o dinheiro não transforma. O dinheiro não é transformador. O dinheiro é revelador. Você só é o que é depois de ter dinheiro. O dinheiro não pode te trazer, como a gente diz, o dinheiro não pode te trazer, ou não pode te criar revolução. O dinheiro deve te criar evolução. Quando compreende esse princípio que o dinheiro não pode te transformar, mas o dinheiro deve revelar o teu verdadeiro caráter, você vai compreender a essência do dinheiro e saber lidar com ou sem dinheiro. Porque o dinheiro, ela serve simplesmente para sustentar, para exibir a semente que nós temos dentro do nosso coração. Se a semente que brota no teu coração é uma semente pura, é uma semente íntegra, é uma semente com qualidade, com os padrões que Deus estabeleceu, não há dinheiro no mundo que vai te corromper, não há dinheiro no mundo que vai te desviar. Entenda o dinheiro como espelho. Espelho nunca vai te mostrar aquilo que você não é, ou aquilo que você não vestiu. Espelho sempre vai te mostrar aquilo que você usou, aquilo que você usou no teu corpo, aquilo que você vestiu. Então o dinheiro é como espelho. O dinheiro serve para revelar aquilo que verdadeiramente nós somos. Por quê? Porque hoje só falamos de Judas por causa do dinheiro. Sim. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, quando nós mencionamos o Judas, lhe associamos com dinheiro. Mas quando lemos a história bíblica, você vai compreender que Mateus era alguém que tinha relação constante e diária com dinheiro, mas não se deixou corromper pelo dinheiro. Judas se deixou corromper pelo dinheiro porque já tinha uma semente dentro dela que lhe desencadeou neste sentido. Porque Deus, quando criou o homem e tudo mais, o homem pecou, o homem recebeu uma maldição que do suor comerá, o seu suor sobreviverá. Você vai perceber que Deus instituiu ofertar. Quando olhamos para Caim e Abel, Deus instituiu o quê? Ofertar. Mas o homem, por causa da ganância, do orgulho e outros fatores que estão na contramão daquilo que Deus
colocou nos homens, o homem desenvolveu o quê? Desenvolveu a troca, desenvolveu a negociação. Onde é que encontramos isso? Jacó e Esaú. É aí que a gente recua na definição do dinheiro, que é uma ferramenta de poder e de responsabilidade, aonde eu vou, por causa do dinheiro, procurar dominar aquele que não tem, por conta da necessidade, por conta, então, das situações que vão envolver. Portanto, eu gostava de dizer relativamente quem eu sou quando eu tenho dinheiro, quem eu sou quando não tenho dinheiro, depende muito e gira em torno daquilo que é verdadeiramente o meu caráter e a minha personalidade. Dinheiro não pode, conforme dissemos, dinheiro não pode te controlar. Ou seja, o dinheiro que você não governa, o dinheiro que você não controla, ele automaticamente vai te controlar. Obrigado. Muito bom. Há pessoas que quando vão no ATM, pastor, quando pegam o dinheiro, começam a rir à toa e depois vê, não, parece que não está certo, começa a contabilizar o minimamente. Isso é para quê? Para ter certeza. Mas a máquina. Meu querido amado apóstolo, por favor. Tem um detalhe que nós conhecemos, e está aí umas músicas antigas de Ircatinha, né? Homem é bom quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, o muzungu e eu sou estica, né? O muzungu estica, aleluia. E também nós dissemos que as mulheres só são boas, submissas aos maridos, quando também o marido não é isso? Aleluia. Então, é essa questão toda que nós conhecemos. E de tudo que os nossos pastores falaram, eu queria acrescer o quê? A questão de caráter e integridade e também de reputação. Já concordando com o que foi dito. O que é isso? Cada um de nós, conforme já foi dito aqui, nós temos um caráter. Nós somos íntegros como pessoas. Ou seja, quem és tu antes de qualquer coisa? O nosso pastor é José Rico. Ele é José Rico. Antes de ter dinheiro, já lhe chamamos rico. Amém? Não é o fato de vir o dinheiro que vai lhe dar isso. Amém. Então, ele já é. Então, quem és tu antes de ter dinheiro? És quem você é sem o dinheiro. És a Ana, que vende ressóis, faz bolinho. És tu. Depois de 5 anos, o teu empreendimento começou a gerar lucros. A Ana do ressóis, o nome ficou na boca do povo. Amém? Amém. Este é integridade, é caráter. Só que depois o que acontece quando as pessoas têm dinheiro e mudam de vida? A questão é caráter, é quem você é. Sem ninguém te dizer nada, você é. Diante dos teus familiares, teus colegas de escola, de serviço, irmãos da igreja, você é o fulano. Você é bondoso, assim como Deus é misericordioso, amoroso, fiel, santo, certo? Assim também somos nós sem dinheiro. Ou é o nosso caráter de integridade. Agora vem outra coisa por detrás disso, é a reputação. Ou seja, pessoas com bom caráter, com ou sem dinheiro, certo? Não muda nada. Com mau caráter, com dinheiro, a reputação deles muda. O Mbappé, o jogador Mbappé, o Tsunami, esse futurista, a Nair Nani, agora com o sucesso que está a fazer. Se a Nair Nani mudar, nós vamos dizer o quê? Tem mau caráter. Porque a reputação, a fama, não pode mudar o teu caráter. As bases de casa, as bases que nós, pastor, pregamos e ensinamos, as doutrinas bíblicas que ensinamos na igreja, com ou sem dinheiro, não muda nada. Eu queria só, antes de fechar, falar o seguinte. Quem me conhece há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, na altura que eu era empreendedor, tinha negócios, fazia tudo isso. Depois trabalhei algum tempo na função pública, depois saí, depois fui no privado, me tornei consultor de instituições internacionais como o Banco Mundial. E hoje encontra-se comigo, vai notar que praticamente não mudou nada. A diferença é que já não tenho carro, já não brinco assim, já não é dinheiro. Mas a reputação, ou seja, mais a integridade, o lidar com as pessoas, eu vejo isso e as pessoas sabem disso, não mudou praticamente muita coisa. Então, há que terem atenção que o dinheiro só nos torna diferentes quando somos mal educados, entre aspas, desde o berço.
O dinheiro só nos faz mudar quando não temos caráter, porque o dinheiro é de Deus, e se nós formos bem educados, podemos ter muito ou pouco dinheiro. Com os nossos familiares, onde está a maioria parte dos problemas está aí, porque muita gente, quando muda de vida, até os familiares abandonam. E há aqueles que, os tios que ajudaram para que estudasse fora, se formasse, pagou a formação aqui, agora ele tem emprego, está trabalhando, ele nem quer saber de ninguém da família. Então vamos dizer o quê? É a reputação dele. A reputação aumenta, porque eu agora estou rico, tenho um Bugatti, tenho um Mercedes, as pessoas vão ver isso. Vão dizer, o fulano, sim senhor, isso é minha reputação. É o que as pessoas dizem sobre mim. O que as pessoas dizem sobre mim é uma coisa. Mas quem eu sou em casa, temos cultura de comer com as mãos, acredito que não vai mudar. Okay? Então, quem eu sou quando tenho dinheiro, na minha visão, não deveria mudar. Quando muda, é porque nós temos mau caráter. Assim também no relacionamento, se o marido quando não tinha, era um, quando agora começa a ganhar mais, tem 2, 3 mulheres ou namorada, o caráter é onde está o problema. Uau! Muito certo. Obrigado. O que faço primeiro quando recebo dinheiro? Diz alguma coisa sobre mim? Pastor Pedro Tega, quero começar com você. De uma forma rápida e concisa, podemos dizer que sim, o que você faz primeiro revela sim muito sobre ti, porque prioridades revelam identidade. Aquilo que você faz primeiro revela a tua identidade. Ou seja, quando tu tens dinheiro, o que é que te vem na cabeça? Tu honras primeiro a Deus, honras primeiro a família, ou honras primeiro o teu ego? Isso diz muito sobre ti, diz muito sobre aquilo que realmente tu és. Então, toda vez que você recebe o dinheiro ou tem o dinheiro, a pergunta que deve se fazer não é o que eu faço com o meu dinheiro, mas o que eu faço isso com o meu dinheiro. Portanto, a tua prioridade em relação ao dinheiro revela muito aquilo que você é. Por quê? Porque quando nós olhamos para a gestão financeira, a gestão do dinheiro, eu poderia lhe associar com daí no mestre de xadrez. Nunca mais pratiquei, então acho que será técnica. A gestão do dinheiro é como um jogo de xadrez. Por quê? Porque nós, o que fizemos? Jogamos ou movimentamos as peças com as mãos, mas o verdadeiro jogo surge aonde? Na mente, na cabeça. Então, toda vez que você tem dinheiro, a primeira motivação que você tiver revela muito sobre ti. A primeira coisa que você fazer com dinheiro fala muito sobre ti, porque a necessidade em adquirir algo, a necessidade de ter e o ser, fala muito sobre a pessoa. Você é aquele que prefere ter ou prefere ser. E o dinheiro revela muito isso. O dinheiro traz em evidência isso. Portanto, há necessidade de você ter cautela, ter precaução, para que quando você tem dinheiro na sua mão, não deixar com que o dinheiro confronte o teu caráter, não deixar com que o dinheiro confronte a tua personalidade. Então, resumidamente, o dinheiro sim confronta ou diz muito sobre, ou seja, o que você faz primeiro revela muito, o que você faz com o dinheiro, perdão, revela aquilo verdadeiramente que tu és. Ok, ilustre doutor, o que faço primeiro quando recebo dinheiro? Diz algo sobre mim? Eu quando preparava essa questão, Exato. quando preparava essa questão, vi a minha resposta inicial que o nosso pastor deu, mas depois pronto, nós aqui como espíritos sopra muito aqui, deu-me 2 respostas, sim e não. Exatamente. O que é sim? Exatamente. O que eu faço em primeiro lugar, quando tenho dinheiro, diz algo sobre mim? Em primeira instância sim, mas em segunda instância não. Imagine que eu estou há 2 anos me preparando para ir estudar para Portugal, né? E já fiz os cálculos, orçamento, isso vai me levar, vou ter que gastar $10.000 para fazer a formação lá em 2, 3 anos. Mas depois vamos ter problema em Angola devido ao câmbio. Os valores flutuam, não é?
Então, depois dos 3 ou 5 anos passarem, eu tenho um valor em Kwanza que há 5 anos era equivalente a $10.000. Mas hoje são $7.000, por exemplo. Já não chega para mim para Portugal reformar. Agora o dinheiro caiu. Veja que eu digo que não. Eu tenho um plano B, um plano C. O dinheiro não serve para o plano A. Então, se eu dizer que revela quem eu sou devido ao meu plano A, eu também estarei falhando. Porque as alternativas também são possíveis. Exatamente. Então, o dinheiro revela quem eu sou. Assim que ele cai nas minhas mãos, sim e não. Ok? Sim, não. Exatamente. Vai depender muito. Porque a oportunidade tem de encontrar o caminho certo. Exatamente. Nesse caso, ele não vai revelar quem eu sou, porque eu só estou na alternativa B ou C, porque a A, com o dinheiro que chegou, já não é possível. Imaginemos que o projeto da igreja foi fazer uma igreja que albergue 2.000 pessoas, enquanto somos 500 membros. Mas na altura que conseguimos o financiamento ou apoio, o valor só vai chegar para 1.000. Então vamos investir no projeto da igreja para 1.000 pessoas. Mas vocês vão olhar para o pastor e vão dizer, esse pastor não tem fé. Então ele não pensa que daqui a 5 anos a igreja pode crescer mais. Então vão dizer que este pastor, assim que recebeu o dinheiro, pensou pequeno, só pensou no dinheiro. Enquanto que o projeto em si era para mais. Mas também sabemos que coisa voar. E a nossa fé nos chama a atenção para sermos prudentes. Então, o dinheiro em parte revela quem eu sou, certo? Mas em parte não. E nós falamos aqui de integridade e caráter. Às vezes eu não mudei por causa do dinheiro, mas a condicionante do dinheiro pode me fazer alterar o meu plano inicial. Os contabilistas, pelo menos, podem ser coxidos. Havia um homem muito sábio. Havia um homem muito sábio. Eu penso que metade da sala, daqueles que são amantes da leitura, conheceram Miles Monroe. Ele era pregador do Evangelho e era considerado o sábio do seu tempo. Amém. E chamavam ele o príncipe dos sábios. E Miles Monroe, durante o período que era pregador do Evangelho, muitos pastores, grandes homens de Deus naquela altura, tinham ele como conselheiro. E ele falava muito sobre dinheiro, pregava muito sobre dinheiro. E, ao responder essa questão, me veio uma mensagem que eu já li de Miles Monroe. Ele dizia: pobreza e riqueza é uma questão de mentalidade. Pobreza e riqueza é uma questão de mentalidade. O dinheiro, o que eu faço primeiro com o dinheiro? O que eu faço primeiro? O dinheiro caiu na minha mão, caiu na conta. O que eu faço primeiro? Diz algo sobre mim. Biblicamente falando, sim, diz muita coisa sobre você. A primeira coisa que você vai fazer com o dinheiro, então logo o dinheiro cair na tua conta, biblicamente, pode revelar se você tem temor a Deus ou não. A Bíblia disse que, ou a Bíblia nos recomenda no livro de Malaquias, que nós devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Dar dízimo. O dízimo é a 10ª parte do teu salário, do teu rendimento. Dinheiro caiu na conta e você fez todos os planos, todos os programas, já tirou, já separou. Pronto, como em finanças tem a regra dos 3 cartões, né? 50, 30, 20. Já separou o dinheiro das unhas, o dinheiro da manutenção da peruca, o dinheiro do vestido novo por conta do casamento que vai ter, e pronto, ainda nem tirou o dízimo. Amém. Aqui revela ou não se você tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus procura andar segundo os preceitos de Deus, procura andar segundo a palavra de Deus. Aquela pessoa que diz que tem temor a Deus, mas rouba de Deus, engana-se a si mesmo. Então, biblicamente falando ou espiritualmente falando, fica melhor assim, revela assim. E tecnicamente falando, materialmente falando, também revela. Aí remeto novamente a Mike Murdock.
Pobreza e riqueza é uma questão de mentalidade. O que você faz com o dinheiro revela sim quem você é. Fala muito sobre você. Inclusive é uma característica que distingue os pobres dos ricos. O pobre dá logo o dinheiro caiu na conta, já está pensando em bater na parede. Amém. Será que alguém está comigo? Amém. Mas o dinheiro caiu na conta, já está pensando em bater na parede. Os ricos não. Os ricos, quando pegam dinheiro, uma das preocupações, então logo o dinheiro caiu, é como farei esse dinheiro multiplicar? Amém. Como esse dinheiro pode gerar mais dinheiro? Porque se eu não pensar em como esse dinheiro pode gerar mais dinheiro, eu vou continuar a trabalhar como escravo o tempo todo para conseguir dinheiro. O único jeito de fugir dessa corrida, desse círculo, é fazer com que o dinheiro faça mais dinheiro. O dinheiro se multiplica, o dinheiro se produz. Tem como fazer o dinheiro se produzir, se multiplicar? Tem. Amém. Amém. Então, o que eu faço com o dinheiro, logo a priori, quando tenho dinheiro, diz muito sobre mim. E vou contar aqui uma experiência, algo particular. Eu sou investidor, invisto no mercado de criptomoedas. Mercado de criptomoedas, não sei se alguém já ouviu falar. Já há muitos anos. Também sou empreendedor. Eu produzo bastante. A empresa fatura bem. E tenho aqui alguns filhos espirituais que caminham comigo, também trabalham comigo, são colaboradores lá na empresa. Eles me conhecem assim, aos detalhes, quanto à questão de dinheiro. Tem vezes que eu reclamo com eles, ou vezes houve que eu reclamava com eles, que estava a faltar isso, aquilo na empresa, mas estávamos a investir, pegar 3 milhões de kwanza para investir. 3 milhões de kwanza para investir. Chegou uma altura que estava cansado do carro que estava a conduzir. Era para ir comprar um novo carro. Chamei o pastor Serafim, estava para ir comigo. Israel está lá. O Israel, o Carlos também está lá. Chamei o Carlos e o Israel, que ele disse: vamos levantar o carro novo. Eles disseram: quando, velho? Eu disse: sexta-feira. Eles, quando chegaram lá em casa, lhes disse: pensei bem. Lhes mostrei o dinheiro, disse: está aqui o dinheiro para comprar o carro novo, mas pensei bem. Esse carro antigo ainda está a andar, ainda está a nos levar e nos trazer. Se comprar um novo, esse aqui não sei o que vou fazer. Vender também não dá para vender. Também não vamos vender este. E se eu colocar esse dinheiro no carro, o dinheiro foi e não vai voltar. Mas se nós pegar esse dinheiro e aplicar a uma taxa de retorno percentual em 10%, nós teremos mensalmente X de retorno. E eles disseram: velho, assim vais recuar? Eu disse: não, vou recuar. Comprei divisas e peguei um valor e investi. Eu continuo com o carro velho até hoje. Eu tenho dificuldades em comprar roupas. Eu gosto de roupas, gosto de relógios. Eu prefiro comprar um bom relógio caro do que comprar 10 relógios baratos. Sou eu. Já vou terminar, para colocar fim, pronto, por fim essa colocação. E pronto, tem essa dificuldade. Mas eu não consigo me ver comprar 1, 2, 3, 4 sem uma parte do dinheiro investir ou aplicar no mercado. Isso é que diferencia pessoas com mentalidade pobre das pessoas com mentalidade rica. Pessoas com mentalidade rica, tão logo o dinheiro caiu na conta, um dos primeiros pensamentos, pronto, fora, né, o dízimo, depois de ter separado o dízimo, a posterior o que ele fará com o dinheiro, dita muito sobre você, qual é o tipo de mentalidade que você tem, ser pobre ou rico. Ser mentalidade rica, vai pensar em investir em você, fazer uma formação para agregar mais na tua vida, para ter mais uma certificação, né? Agregar mais conhecimento, fazer um investimento para ver se o dinheiro multiplica, e não
ser aquele tipo do chapa ganha, chapa gasta. Ganhou 100 mil, gastou 100 mil. E há outros que vão mais longe, gastam acima do que ganham, emprestando, vivem uma vida acima da expectativa. Amém. Sabe qual é o destino? A ruína, a pobreza, e não tem como sair dali. Amém. Amém. Eu queria só um minuto para citar um bocadinho o nosso pastor. E é bom assim porque é a questão que eu disse, né? Se o dinheiro, né? A pergunta, desculpe se eu está pegando a O frente. que faço primeiro quando recebo? Por isso eu disse, não é? Eu disse que a minha resposta foi sim. E o pastor, essas voltas todas foi no sim e no não. Ele estava no sim, estava no não, estava no sim, estava no não. Por quê? Porque, dependentemente das prioridades que você tiver, dependentemente das tuas necessidades, determinadas alturas eu não te posso julgar que você é aquele momento. Porque há momentos que, e o pastor deu um exemplo aqui, uau, orçamentou algo, quis o carro, mas nem comprou o carro. Então eu podia dizer, entre aspas, pastor, é confuso. Não. Certo? Então, é sim e é não. Porque o dinheiro não é a régua métrica para definir quem somos. Ela não é. Mas em determinadas alturas, podemos identificar alguém devido ao dinheiro que caiu nas mãos deles. Sim e não. Eu vou insistir nisso. Ainda bem que o teu minuto já foi demais. Exatamente. Obrigado. Pode ver que não vale, por favor? Tu queres cantar, Chá? Não. Queres cantar? Vamos lá. Qual é a pergunta? O que faço primeiro quando recebo dinheiro diz alguma coisa sobre mim? Mas essa parte do sim e não fica muito claro. Mas para mim diz sim. Eu gostava de contar uma experiência. Eu sou desenho internacional, faço trabalho nos gráficos até na Inglaterra. E uma vez me transferiram, por engano, 350 mil. Era para me transferir só 50. E me transferiram 350. E pronto, acho que umas 450 mil. E logo que eu vi aquilo na minha conta, já pensei em um computador novo, sem saber se não, eu já estava procurando como é que eu vou me direcionar com esse dinheiro e tal, mas depois pensei bem, tive que fazer algumas pesquisas e dei conta que quem enviou o dinheiro, alguém que está na Inglaterra que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente aqui em Angola. E quando ele me enviou mensagem, falou, Amado, enviei, pastor, enviei esse dinheiro por engano, então era para transferir 50 mil, era para outra pessoa, eu fiz essa. E eu falei, o pastor está na Inglaterra, nunca lhe vi, nunca se viu dizer que simplesmente eu faço trabalho para ele. A primeira coisa que eu pensei em devolver o dinheiro, primeira coisa que eu fiz, pastor, enviou o IBA. Onde eu estou a viver, não vai conhecer minha casa, não. Mas eu pedi o IBA e fui transferir o restante do valor e deixei só o dinheiro que ele falou que era para mim. E eu gostaria que o pessoal pegasse isso, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver conosco. E isso é que dá, isso é que abre portas, isso é que nos torna pessoas diferentes. O pastor, não sei se fez de propósito ou não, mas se fez ou não, tem a ver conosco. Por eu fazer esse ato, eu não esperei nada em troca. Eu casei esse ano, dia 11 de julho, bem recentemente. E o pastor que está na Inglaterra me enviou, ou seja, pagou 3 dias no hotel Intercontinental de lua de mel. Então, tem coisas que nós, isso vai, se calhar lá o pastor falou, esse rapaz nunca lhe vi, mas transferiu o dinheiro de volta, tipo, nunca se vimos, ele pode simplesmente fugir porque não tem nada. Simplesmente eu fui devolver o dinheiro e dinheiro não tem a ver comigo. Dinheiro é ampliador daquilo que nós somos. Dinheiro
ele vem mostrar o que você realmente é. Quando você tiver muito dinheiro, se você é mau, você será mais mau ainda. Se você é bom com muito dinheiro, será mais bom ainda. E se vir alguém dizer, o fulano tinha dinheiro, ou não tinha nada, não sei o quê, quando o dinheiro agora começou já a ter dinheiro, agora já não cumprimenta, assim, irmão, já não queria cumprimentar, estava a cumprimentar porque não tinha dinheiro. Dinheiro amplia o que a pessoa é, ela mostra o caráter da pessoa. Se queres ver alguém de verdade, que gosta de verdade, lhe dá poder. Amém. Então, isso coloca alguém no poder, você vai dar conta se essa pessoa é boa ou não. Pessoas sem dinheiro são bons. Tem pessoas que não tem dinheiro, mas é mal, que fica a perder tempo. Você já não tem dinheiro, é mais mal. Mas pessoas sem dinheiro são bonzinhos, só não te fazem mal porque não tem capacidade de fazer. Então, quero dizer que o dinheiro não vem mudar a pessoa, o dinheiro vem ampliar o que você é. Eu estou aqui, eu gosto de falar de algo do gênero, falo com meus rapazes, eu tenho muito, acho que 5 rapazes na minha equipe de fotografia, e cobrir eventos. Eu falo para eles, eu vou vos dar algo que dinheiro não compra. Eu trabalhei com uma agência brasileira, Shot, uma agência brasileira, e era desenho de lá. E me pagava muito pouco, porque eu fazia aquela empresa entrar 1 milhão por dia com minhas artes. Eu sou desenhista sênior. Depois, eu fazia 1 milhão, porque uma vez fiz um logotipo de 1 milhão de uma empresa que vende Ferrari na Rússia. E eu fiz, aqui é questão de dinheiro por causa da minha mente, da minha credibilidade. E eu via o dinheiro que me pagava muito pouco. Simplesmente muito pouco. Olha o que eu decidi. Eu falei assim, vou considerar que estou a fazer um curso que me paga. Simplesmente para ficar à vontade de fazer as coisas. Falei, eu estou a fazer uma formação que me paga ainda mensalmente. E aquilo me deu mais criatividade, me tornou o profissional que eu sou hoje. Sou muito admirado nas áreas que eu faço. Eu sou designer sem curso, fotógrafo sem curso, videomaker sem curso. Não fiz curso em nenhum lugar. Aquela agência me recebeu, era cru, me tornaram profissional. Simplesmente não olhei no quesito dele, porque muita gente entrando na empresa fala, vamos pagar pouco, sai. Tem lugar que você vai entrar, não por causa do dinheiro que vão pagar, mas da experiência que você vai acarretar quando sair de lá. E é isso que às vezes nós precisamos ter noção quando vamos para ir buscar emprego ou trabalhar em algum lugar. Você não está trabalhando para o dono da empresa, está trabalhando para você. Porque quando a empresa não existe, você existe. Agora, se você não fez bem lá, você vai fazer bem na tua. Então, quando você está em algum lugar, não pensa muito no dinheiro, pensa no que você pode ter de requisito, que quando aquelas pessoas não tiverem, o dinheiro que eles poderiam te dar, não te dar, mas a experiência, aquele network, aquela forma de trabalhar, de fazer as coisas, né, vai te direcionar. Hoje consigo fechar 200, 300, 400, 500, com artes gráficas, isso era sem curso, ou seja, sem fazer curso, simplesmente porque acreditei, meti na minha mente, eu vai dizer que eu estou a fazer uma formação que me pagam mensalmente 50 e tal mil, depois subiu 80 e tal mil, e simplesmente isso. Mas outras pessoas estão no lado, eu estou a ver e tal, gastei 200 e tal, mas eu estou falando, mas até hoje tenho material. Eu comecei sem nada, eu sou aqueles jovens que nunca tiveram apoio de familiar, eu sou órfão de mãe. E eu só vivia com minha mãe era funcionária de limpeza, e quando ela faleceu eu tive que trabalhar na limpeza, porque eu não tinha lugar para ir trabalhar, mas eu já era designer, já fazia as coisas, só que não tinha concentração no mercado. Então tive que ser funcionário de limpeza, acho que uns 5 anos ou 4. Depois daí é que fui trabalhar como designer, tipo, estou a orar, pai, por favor, eu gosto de fazer isso, me leve só para esse lugar. E cheguei naquele lugar com humildade, sem pisar ninguém, e hoje eu sou reconhecido como designer por excelência. Esse é o atributo que me deram. E eu amo fazer o que eu faço, não por causa de dinheiro. Dinheiro é importante, quem falar que não é, ele não são pouco.
Dinheiro é muito importante. Dinheiro é muito importante, mas dinheiro não vale mais do que o teu caráter. Dinheiro não vale mais do que você. Dinheiro não vale mais do que tua mente, porque tua mente produz esse dinheiro. O valor que tem no dinheiro é você que lhe deu. Moeda que está no fundo do mar não tem valor se ninguém lhe tirar. O valor se tem quando você vai lá, tira a moeda, vem trazer no lugar que ele tem valor. Dinheiro em si não tem valor. Então é isso que eu vou fechar. Dizer que quando estamos na cozinha usamos a faca para cortar o tomate, usamos a faca para cortar cebola. Mas quando estamos nas ruas encontramos também, o fulano foi assassinado, usaram a faca para matar o fulano. Então, em si a faca não é mal, é tipo dinheiro. Em si a faca não é mal, o que lhe torna mal é a pessoa que usa. Meu amigo, deixa eu me casar, sempre que a gente pensava assim. Aí quem passou contigo, sabes? Aí quem passou contigo. Quando alguém começar a sonhar mais, porque não, minha vida é só ser pobre, acaba de botar um pouco da cabeça. Quem me dá um pouco da cabeça? Isso é muito bom. Graças a Deus. Os meus convidados, vamos sempre conselho. São muitas perguntas, é que senão vamos levar muito tempo. E alguém me fazer a pergunta dele. Amém? Então, por favor. Vamos partir para a outra pergunta. Você quer dizer alguma coisa? Não. Oposto. Hã? Oposto. Não tem que fazer responsabilidade, não? Aposto que quer dizer alguma coisa? Não. Ok, obrigado. O dinheiro testa os meus valores ou fortalece os meus princípios? Aposto. Assim mesmo. Obrigado. O dinheiro testa meus valores ou fortalece meus princípios. Primeiro, vamos lá, como teólogo, vamos conceitualizar, né? O que é testar, o que é valores, né? Valor é tudo aquilo que nós temos, que nos representa, os símbolos que nós reconhecemos, as crenças, aquilo que nós acreditamos. E testar significa o quê? Examinar, provar, avaliar e ser aprovado. E a resposta que eu trago qual é? Vou para a Bíblia e tem uma história do rico que falava com Jesus. Ele chegou diante de Jesus e perguntou: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Jesus disse: ajuda aos pobres, necessitados. Não, isso eu já faço, Senhor. Depois o Senhor lhe diz, certo? Diz para ele, né? Como? Todos falam. Vai, vende tudo depois. O que é que ele diz? O jovem, o que é que faz? Negou. Exatamente, aí foi testado o valor dele. O dinheiro é um teste, é um exame. E eu gosto de ouvir, né, quando os nossos pastores e irmãos falam dessa forma emocionada, é bom. Mas eu gosto de falar com experiência prática do Deus que fala comigo. Muitas vezes nós caímos nesses testes de Deus, e por isso é que Paulo, com a sabedoria, fala em Timóteo, porque há duas falas, eu vou trazer aqui a outra. Paulo em Timóteo 6,10, ele está a falar para pobres. Eu coloco aqui nesse meu livro. Em 6,10 ele está a falar para pobres. Em 6,17, Isabel está a falar para ricos. Página 57. Está aqui compreendendo então, irmão. Paulo fala para pobres, fala para ricos. Se vocês lembrarem, a fala para pobres, Paulo diz para Timóteo: é bom não ter desejo de ser rico, filho. Ela está a falar para quem é pobre. Mas lá no 17 está a falar para os ricos: vocês ricos, tratem assim. Eu vou falar disso daqui a pouco, quando eu tiver oportunidade. Então, o que é que nós devemos prestar atenção? E creio que vou falar para pessoas que estão na igreja. Estou falando para pessoas que estão na palavra. Testar valores, testar quem tu és. Deus faz isso para todos nós. E vemos que o jovem rico reprovou, porque ele desejava mais ter o dinheiro do que o que realmente era mais importante. Dinheiro é importante, só que entre ser importante ou ter o importante e ter o mais importante, eu prefiro ter o mais. Então o dinheiro é importante, mas a palavra também diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Significa dizer o quê? Que nesse teste que a própria palavra nos faz, eu costumo às vezes dar prova lá na Academia Bíblica, eu gosto muito do sistema americano. É uma casca de banana. Ou seja, Deus, e digo isso no Espírito aqui nesse outro livro, por que Ele faz algumas pessoas serem ricas? Será que todo mundo devia ser rico? Nós aqui vamos dizer, não, só alguns, mas alguns eu tenho que estar lá. Certo? Esse devia ser o pensamento de muitos. Mas devia ser todo mundo pobre? Não. Mas Jesus diz que os que vão herdar o reino de Deus são os pobres, não são os ricos. Porque dificilmente um rico passará onde? Mais facilmente um camelo. Isso cria aqui um celeuma, mas não é problema quando conhecemos a palavra. Por quê? Porque o mais importante, que é ter o que Deus tem para nós, requer que deixemos coisas. E o rico tem muita coisa para carregar. Então, qual é o teste? Muitas vezes, quando Deus quer aprovar pessoas, Ele faz mesmo rico. Quando Deus quer te testar, faz com que o teu negócio vá menos bem. Mas depois começam a ver os contratos que tens que ir atender aos domingos. E você, pastor, tem que pregar. Agora tens que abandonar muitas vezes o teu altar, porque estás a fazer negócio. Eu costumo dizer, meu filho, é brincadeira. Um pastor deixar de fazer a obra porque vai fazer negócio. Resumindo e concluindo, a Bíblia diz que se você foi alistado para fazer o negócio de Cristo Jesus, nenhum negócio deve estar acima disso. Então, muitas vezes, é teste mesmo. É teste mesmo. Porque mais cedo ou mais tarde tudo vamos deixar. E lá onde vamos, a tua riqueza, eu digo aqui no seu Espírito, Deus fez nos ricos para quê? Para ajudar na obra dele. Vamos ver, Cornélio era rico, mas quando ele vai orando, Deus diz, ô Cornélio, a minha graça também te alcançou, mas por causa do quê? Das tuas orações e porque também ajudavas os pobres. Então, os ricos para Deus são feitos para quê? Para ajudarem na obra de Deus, para ajudarem os necessitados. O diabo chama a atenção sobre isso, mas que não fiquem presos nas riquezas. Paulo vem falando em Timóteo 6, 17 em diante. Mas que as vossas riquezas sirvam para o bem dos pobres. Porque até Jesus precisou de ter lá José da Arimateia, que tinha influência por causa do dinheiro. O Nicodemos tinha influência. Jesus precisou desses homens no seu ministério. Porque Jesus era rico espiritualmente, mas Deus colocava pessoas com riqueza e influência para que o ministério de Jesus avançasse. Então, dinheiro é um grande teste à tua fé. Dinheiro é um grande lado que Deus vê se realmente você quer chegar aonde Ele quer com base no propósito que tem contigo. E aqui é onde muitos homens de Deus caem. Obrigado. O maior teste para além de mulheres é dinheiro. Pessoal, tudo bem apanhado. Meu Deus do céu. Pastor Pedro Pedro, não fizeste menção no teu livro, pastor? Porque esse tema aqui acho que tem a ver com o título do teu livro, pastor. Isso não. O tema central do teu livro, pastor. Liberte a águia e solte o leão que é inteiro. Agora nessa definição, pastor, explica não assim, tração da águia não é aqui, pastor. Vamos ter se calhar um outro show falando sobre essa temática. Meu Deus. Amém? De alguma forma está relacionado a vários estratos da nossa vida, quer desde as dimensões espirituais quanto associadas ao profissional, né? De alguma forma envolve também o relacionamento entre os homens, relacionamento com mulheres, né? Com